só, muitas vezes a gente sente cansaço, inchaço, dores e até alterações na pele e nem imagina que isso pode estar ligado à nossa alimentação. Pois é, a gente entende como o corpo inflamado. A gente vai até entender se é dessa forma ou não, mas acaba sendo uma resposta de dentro para fora. Então a gente vai entender a causa, o que pode ajudar também, que é essencial para ter mais saúde e disposição no dia a dia. E para explicar como que a nutrição pode ser uma grande aliada nesse processo, a gente recebe a nutricionista a doutora Sâmia Portes. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Um assunto que é para todo mundo, né? A gente vê muitas mulheres reclamando, mas os nossos amigos às vezes também acham a barriga está um pouquinho mais empachada, inchada. Então vamos entender primeiro, doutor, o que exatamente é essa inflamação silenciosa e por que tantas pessoas convivem com ela sem perceber. Acontece que assim, a inflamação silenciosa, ela é silenciosa por quê? Porque ela não dá muitos sinais, né? Os nossos sinais é o cansaço, a falta do sono, nosso inchaço, uma retenção líquida, dificuldade de emagrecer. E por isso ela chama silenciosa, porque a gente acha que está com depressão, a gente acha que é acúmulo do trabalho, é acúmulo da família. E nem sempre ela acusa nos exames de sangue. Então, por isso ela é chamada silenciosa. Ah, eu ia falar isso, inclusive, não só os sinais, mas os exames, né? Às vezes a gente faz exame, tá tudo certinho, mas ainda assim a gente está inflamado. Outra dúvida até que me surgiu, quando a gente tem aquela constipação, não constipação, é aquele inchaço mesmo, Empachamento. abdominal. Que algum Empachamento. alimento faz isso. Isso é sinal que o corpo está inflamado também? Também, isso depende do alimento. Tem alimentos que já têm essa propensão, né? Mas muito que a gente está inflamado, nosso intestino está inflamado. Então, tudo vai lá do intestino. A gente acha que o intestino não é tão importante, né? Mas é muito importante. Você pode ter uma desbiose, pode ter alguma alergia, né? Uma intolerância no glúten, uma intolerância à lactose. Então, tudo isso influencia. Tá certo, olha só, nossa enquete está on, então a partir de agora, além de mandar sua perguntinha, comentário também, o que você come que te inflama, que você sente que te faz mal? Você manda pra gente pelo nosso WhatsApp, mas responda também, hashtag sim ou hashtag não para essa perguntinha. Você sente seu corpo inflamado? Pode até comentar se sim, o porquê, o que você sente, nossa intenção é te ajudar. Perfeito. Votem, tá? Não deixa de votar não, tanto na enquete quanto no seu comentário com a hashtag falando nisso para concorrer aos ingressos do cinema. Sabe, o que essa inflamação ela pode afetar no nosso peso, na nossa autoestima, no nosso sono, porque é uma coisa que acaba afetando tudo, e ainda mais de forma silenciosa. Às vezes a gente se sente mal, com baixa autoestima, não está dormindo direito e nem sabe o motivo, né? É verdade. E são todas essas que você falou, são as causas da inflamação silenciosa. Então, a gente não dormir mal, não comer, não se alimentar, né? Se alimentar com presença, com consciência do que está se alimentando, já são os nossos sintomas, que deixam a gente irritado, o mau humor, a ansiedade, são todos já sintomas que o seu corpo está inflamado. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente coloca isso como se fosse um mito, né? Que isso não existe, é impressão, aí toma os chazinhos. Vamos pensar primeiro, antes de pensar na solução, vamos pensar nos alimentos que são mais inflamatórios e realmente eles existem, porque a gente pensa assim, o corpo pode comer de tudo, aguenta tudo, mas se eles existem, quais são? O que a gente precisava evitar no dia a dia? Os maiores vilões da inflamação é tanto o açúcar quanto o trigo. Então, são os dois alimentos muito inflamatórios. É o que a gente mais gosta. É o que a gente mais consome, né? É o que a gente mais gosta de consumir, né? Não que deveria. Mas ainda tem, assim, os alimentos ultraprocessados, né? Os embutidos. Também são alimentos que causam grande inflamação no nosso corpo. Então, o ideal é saber consumir ali, né? Quando a gente vai consumir, né? Ter um horário específico para controlar essa inflamação. Além dos ultraprocessados e do açúcar, muito se fala do leite também, né? Porque o leite é inflamatório, e daí tem gente que fala que não, e não sei o quê, enfim, cada um também vai falando uma coisa, né? Eu não sei se o leite é inflamatório só para quem tem intolerância, assim, explica um pouquinho sobre isso também. Isso, tanto o glúten quanto o leite, né, ele é inflamatório para quem é intolerante. Então tem gente que fala assim, vou tomar um leite sem lactose, que é melhor. É melhor. Por quê? Por quê? Porque se você não tem intolerância à lactose, não tem por que você tomar leite sem lactose. Mas é comprovado, né, por estudo cientificamente, que o glúten faz muito mal. Então, essa distensão abdominal que a gente tem é do glúten. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu não sou intolerante, não sou celíaco, não tenho intolerância ao glúten, mas tem aquela distensão abdominal. E ela nem percebe que ela tem uma alteração de humor,
que ela tem uma ansiedade por conta da nossa rotina do dia a dia, né? Que é tão corrida, então a gente acha, não, tô trabalhando demais, não, tô cuidando de casa, é muita coisa, então... É até interessante isso, porque eu não tenho o diagnóstico, mas assim, você falou, não precisa tomar sem lactose se você não for intolerante à lactose, mas às vezes eu vejo no mercado lá um alimento. Daí tem o sem lactose e o normal. Daí eu penso, vou pegar o sem lactose, por que eu vou pegar o com? Daí sem glúten, o normal, eu sempre pego o sem glúten. A gente vai fazendo essas escolhas, né? Até pensando no que é mais saudável. Então a gente poderia até falar sobre essa questão do glúten, já que a doutora falou que é comprovado nessa questão da farinha. O glúten é algo que está na farinha, não é isso, doutor? Isso. Então a gente pensar, seria interessante todo mundo evitar de comer a farinha, mesmo, às vezes, a pessoa não sentindo esse empachamento, ou também não pode entrar nesse extremo? Eu acredito que não pode entrar nesse extremo, assim, porque assim, a gente não vai conseguir, né, que todo mundo viva sem farinha. Hoje em dia é quase impossível, né? Alimentação na rua, né, no dia a dia, corrida. Tanto que a inflamação é uma doença moderna. Por quê? É uma doença da falta de tempo, da falta de sono, da falta de sentar à mesa com a família e ter uma refeição. Então, é muito estímulo. Então, já é uma doença atual, né? Então, assim, todo mundo ficar sem glúten, eu acho um pouco difícil, né? Então, geralmente, as pessoas que são realmente celíacas, né, precisam não ingerir o glúten. Mas para nós, assim, mais a questão saudável, né? Se manter saudável, na questão de obesidade, para emagrecer, e doenças inflamatórias do intestino, principalmente, né? A gente falou aqui dos alimentos que são inflamatórios, né? Açúcar, ultraprocessado e tal. Mas existem alimentos que ajudam a desinflamar, os que não causam inflamação, que inclusive até ajudam isso? Ajudam. Existem, sim, alimentos que nos ajudam a desinchar, né? E combate a inflamação que está no nosso corpo, né? Que são as frutas vermelhas, peixes ricos em ômega 3, azeites, cúrcuma, gengibre, são alimentos que aceleram o nosso metabolismo e combate essa inflamação criada pelos alimentos inflamatórios. Tá certo. A doutora vai ficar com a gente o programa inteiro. Perguntinhas estão chegando, a gente já vai trazer a sua dúvida também. Continue participando, mas a dica é para você seguir a doutora no Instagram, porque lá também ela faz muito conteúdo, tá? Para ajudar você, nossa amiga, nosso amigo também. Olha que interessante, ela fala de emagrecimento, menopausa, lipedema, que é um assunto que a gente trata bastante no programa. Então você pode acessar aqui, tá? DRA de doutora, né? Sami Aportes, DRA Sami Aportes. Bora mandar perguntinha e participar. No próximo bloco a gente volta com a participação de vocês, tá certo? Agora, voltando para o assunto de hoje tão necessário, né? A gente vai falar um pouquinho da nossa enquete. Vou pedir para o pessoal da produção preparar aqui, porque tem uma perguntinha que todo dia a gente traz ligado ao nosso tema, tá certo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da inflamação no corpo, tá bom? Já já a gente traz então o resultado parcial para vocês conferirem. E lembrando que você pode participar com a hashtag falando nisso, tá? Não esquece da hashtag, porque vocês falam, eu quero ganhar o ingresso do cinema, mas tem que usar a hashtag falando nisso pro nosso WhatsApp, que é esse aqui, 997-167989. Com a hashtag falando nisso, tudo juntinho, você concorre a esses 2 ingressos pro cinema que a gente sorteia no último bloco, tá bom? Manda sua dúvida, sua pergunta. Perdão, amiga. Vamos colocar o resultado da enquete? Vamos lá, então. Resultado parcial. Você sente o seu corpo inflamado? Pode pôr na tela. 100% dizendo que sim. Imagina, então por isso que a gente está aqui no estúdio falando sobre isso, né? Esse corpo inflamado, essa sensação de inchaço. Quem está respondendo as nossas dúvidas é a doutora Sami Aportes. E agora, doutora, tem outra perguntinha para você que vem direto do açaí. Vamos lá. Aqui na feira da Açaí Colinas, encontrei o seu Wilton fazendo suas compras. Vou até pedir para o Alisson mostrar essa feira bonita do Açaí Colinas, que o senhor disse que é fã, né, seu Wilton? Opa! Mostra aqui, lugar espaçoso. Espaçoso, é um lugar que você vem, você tem um estacionamento muito bom, né? E você vem aqui, compras tranquilo. Compra tranquilo. E falando de alimentação, seu Wilton, a gente está conversando um pouco sobre alimentação no estúdio. O senhor disse que tem alguns cuidados com a sua saúde por conta da alimentação, não é isso? O que o senhor corta, por exemplo, para evitar a inflamação? Eu corto o trigo, o arroz, como é um alimento que se você ingerir em grande quantidade, ele te joga uma glicose tremenda. Eu como pouco e, se preferência, integral. Então eu como pouco arroz, mais legumes, como muita rúcula. E tudo isso para ficar com a saúde de ferro hoje em dia, né? Não, saúde de ferro, porque a saúde é uma só. E aqui no Açaí Colinas a gente tem um exemplo de saúde, que é o Sr. Wilton. A gente está conversando um pouco sobre isso no estúdio. Quando a gente fala de alimentação, essas dicas do Sr. Wilton são super valiosas, mas quais alimentos a gente deve tomar cuidado, deve cortar para evitar a inflamação, inchaço, por exemplo?
Vamos reforçar então, doutora, vamos lá. Ele arrasou, super saudável. Parabéns. Arrasou, super O saudável. integral, né? Legal falar dessa troca do integral também. E realmente o que ele falou sobre o arroz, né? Ah. Quando a gente ingere o arroz sem fibra, sem proteína junto, ele causa um pico de glicose, insulina maior no nosso sangue, fazendo com que a gente engorde um pouquinho. Olha só. Mas ele tá ok na alimentação dele. Parabéns. A gente falou também do sono, né, do estresse. Causa estresse também, né, ficar com o corpo inflamado. E muitas vezes tem a ver com necessariamente quando a pessoa engorda, né, um quilo, gordura a mais, tem a ver com inflamação ou não necessariamente? Ele pode ter engordado, mas não significa que ele está inflamado. Ou tem a ver, tem ligação? Normalmente tem uma ligação. Olha só. Normalmente, assim, quando o sono, né, que você diz, quando a gente está no estresse, a gente dorme mal. Quando a gente dorme mal, o nosso cortisol sobe muito. Quando o nosso cortisol sobe, a gente tem mais propensão a acumular gordura, a não queimar a gordura, né, a acumular líquidos, aí vem a drenagem linfática, né, essa questão. Então, assim, tem tudo a ver, uma ligado coisa mesmo, né? tá tudo É interligado. interessante, às vezes a gente até vai pôr uma calça que não serve mais, a gente fica tão estressado, né, gente? Aí eu fico estressado, é isso. Ó, vou trazer algumas perguntinhas enquanto a gente vai conversando com a doutora e também participação de vocês. Obrigado, Jaqueline, nossa primeira participação do dia. Hashtag falando nisso, vai concorrer sim o sorteio, que vai acontecer no último bloco. E hashtag sim, ela se sente inflamada. Então ela quer saber, e vamos reforçar isso, doutora, se realmente o leite é inflamatório, pois gosto muito de leite e não consigo ficar sem. Vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. O leite é inflamatório, mas não é para todo mundo. Então, se você é uma pessoa intolerante à lactose, à caseína, que é uma proteína do leite, ele vai te causar mal, ele vai te inflamar. Agora, se você não tem essas questões, não tem porquê tirar o leite. Tem que tomar o leite, né? Pode e tem os tomar. produtos, como a Ana comentou aqui, tem os produtos sem lactose. A Cooper, que está aqui com a gente no programa, tem o leite delicioso sem lactose também, uma delícia, viu? Vale a pena experimentar. E eles continuam sendo muito bons, inclusive. Verdade. Porque às vezes a pessoa fica com um pouco de preconceito, né? Sim. De achar que vai ser diferente, mas a indústria hoje em dia faz tudo certinho, Eu tudo gosto até gostoso. mais, porque eu acho que o leite sem lactose parece que ele é mais docinho. É? Não sei, eu tenho essa E impressão. era para ser o contrário, né? É. Porque o sem Exatamente. lactose é tirar o açúcar do leite. Mas essa impressão é real ou não, doutor? Isso acontece mesmo, eu não? acho É que é o impressão seu minha. paladar. Que bom, amigo, que você é saudável, tá vendo? Seu paladar é saudável. Paladar saudável. Vamos chamar mais uma participação aqui. A Márcia Tadeu Figueira falou com a gente. Hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos do cinema. Doutora, muita retenção de líquido seguido de um sentimento de estufada. Tamo junto, viu, Márcia? Também tenho. Ela pode estar se alimentando de maneira errada. Pode estar se alimentando de maneira errada, pode estar com o intestino inflamado, pode ser uma desbiose. Então, tem várias questões. É difícil analisar Sim, assim, sim. num ato isolado, mas pode ser a intolerância ao glúten, pode ser a intolerância à lactose. O que é a desbiose, doutora? Só para o pessoal de casa entender. É uma inflamação do intestino, né? E assim, o intestino ele é bem permeável, né, ali. E aí, quando a pessoa tá com o intestino inflamado, nada flui. Aí fica tudo parado, né? E é Olha horrível que- esse sentimento de eu inchaço. também acho. E a gente começa a ficar até impaciente, né? É difícil, né, gente? Você tira a calça, parece que a calça continua ali, fantasma. Que tem a marca Marca inteira aqui a de ginástica também, né? Ai, que chato. Marca aquela É. borda que significa que tá inchado. Eu vejo muito aqui na minha cintura de ginástica, porque tem o elástico, né? Fica tudo marcadinho. Inclusive, muita gente fala que o inchaço tem que beber muita água, né? Verdade. pra É ao desinchar. contrário, né? Exatamente. Eu falo, mas se eu beber muita água, eu não vou inflar de tanta água. Não dá essa impressão? E realmente, para desinchaço, a melhor coisa é a hidratação É a ou a hidrata- alimentação? Os dois, né? Os dois. Mas a hidratação, a gente tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia. A gente faz uma continha de 0,35 ml por quilo, né, de peso da pessoa. Então, a gente precisa ingerir essa quantidade de água para fazer com que o nosso organismo tudo funcione, inclusive acelerar o nosso metabolismo. Então, se a gente se alimenta, né, corretamente e se hidrata corretamente, assim, ó, tudo flui. É interessante beber água isso, né? certinho. Não, mas é legal isso falar, porque às vezes a gente fica querendo investir em produtos, em chás, e na verdade a água é a maior solução que a gente tem. Não tá fazendo em o mãos. básico, né? Então a gente precisa beber água, tá? Que fique isso na sua cabecinha também. Lembrando que outras dicas práticas para o dia a dia você encontra no Instagram da doutora Sâmia, tá bom? Vou esperar aí para vocês, porque muitas vezes a gente quer um conteúdo de confiança, né? De alguém que realmente entenda do assunto, como ela já está trazendo para a gente aqui ao vivo no programa. Então, para o Instagram, que eu vou passar aqui, que é o @DRA
Sâmia Portes. Você pode seguir e a doutora traz então bastante conteúdo para você, tá? Nossa amiga que está assistindo, o WhatsApp dela também direto aqui, você consegue agendar com ela um horário, ter essa consulta. E já já a doutora responde mais perguntinhas, que eu tô vendo que tá bombando de participação hoje, a gente já volta com esse assunto. Olha só, vamos voltar para o nosso assunto do dia e ver o resultado final da nossa enquete. Será que mudou alguma coisa? O nosso público está 100% inflamado? Ó, deu uma melhoradinha. 92,3 diz que sim, o corpo está inflamado. 7,7 diz que não tá não. Vocês estão ótimos. Olha, a enquete acabou, mas você continua participando, mandando a sua pergunta, comentário, até fotinho, se você quiser mandar pra gente, pode mandar, tá? Coloque hashtag falando nisso, a gente faz um sorteio no próximo bloco de um par de convites para o cinema, tá bom? 12997167989. E aqui no estúdio a gente está falando sobre corpo inflamado, sensação de inchaço com a doutora Sâmia Portes. E agora tem uma perguntinha direto do Açaí Colinas para ela. Vamos ver. Aqui com a Estela, nossa Açaí Colinas, para perguntar para ela, Estela, que alimentos no seu dia a dia você sente que te fazem bem, faz o organismo funcionar melhor? Frutas, legumes, verduras, laticínios também, iogurte. Você sente que faz o corpo melhorar? Faz sim. A gente se sente melhor, mais leve, tem bastante fibra, entendeu? E faz bem. E muita água, né? Sim. Importante. É verdade. Vamos entender no estúdio, então, pensando um pouco na inflamação, no inchaço do corpo. Essas dicas que a Estela deu são bons? Esses alimentos realmente fazem parte da dieta? Vamos lá. Então, com relação aos laticínios, né, é um pouco individual. Então, quem tem intolerância à lactose, né, à caseína, não pode usar os laticínios. Senão vai ficar inflamado, vai dar um inchaço abdominal e não vai ser legal, né? Mas é muito rico em proteína, Sim. né? Então, quem não tem intolerância, ok. Por falar em proteína, doutora, olha que pergunta interessante. Legal a gente trazer, viu, essa pergunta. Obrigado, Simone. Ela é de Jacareí. E ela comenta o seguinte: comer carne suína pode causar inchaço no corpo? Aí ela comenta, leite com achocolatado faz com que o corpo inche também, doutora? Vamos falar desses dois alimentos, vamos lá. Então, Simone, com relação à carne suína, se a gente for para o lado da linguiça, do bacon e dos ultraprocessados, ela pode sim causar um leve inchaço e uma inflamação aí silenciosa. Porém, se a gente já for para o lado de um lobo, um filé mignon suíno, uma carne mais natural, com pouca gordura, ela é excelente. Excelente, rica em proteína, vitamina B1, vitamina B2, zinco, ferro, excelente até para ajudar no processo de desinflamação. Interessante. E a carne suína, às vezes as pessoas têm muito preconceito, né, de comer. Sim. Achando que ela é gordurosa e tal, mas tem o filé mignonzinho suíno super Não, filé mignon saudável, é né? super É uma saudável, delícia, no tá caso uma não tem delícia. gordura. É. É muito bom. Eu quero falar do brócolis. Eba, Sabe por quê? brócolis. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto, ainda mais gratinado. Eu tô brincando. Então, com que molho e... Tô brincando, gente. Eu gosto dele com Não, sal. sabe o que eu quero perguntar do brócolis? Porque a gente tá falando esse negócio de inchaço, né? Alimentos que incham, que inflamam e tal. Eu não sou a maior fã de brócolis, mas tem um jeito de fazer ele na manteiguinha, assim, na frigideira, deixando ele bem tostadinho, que fica, gente, uma delícia. Só que aquilo me incha muito. Então, o brócolis, na verdade, é uma coisa de cada organismo, que no meu caso, no meu organismo ele faz isso, ele inchou minha barriga e ficou doendo. Juro, ela ficou dura e doendo. Porque assim, eu tentei ser saudável, porque o brócolis, na minha concepção... Tentou ser saudável, fritou assim, na manteiga. fritou na Dudu. manteiga. Não, mas era... Cara de pau, Não, gente, não é na manteigona, mergulhado na Só um manteiga. pouquinho, assim. É na manteiguinha e fritinho assim. Ela justificando nutrindo. ainda. Claro. E assim, ele não era no vapor, confesso, era na Ai, Ana manteiguinha. Flávia Simões, Mas eu viu? tava, poxa, eu não tava comendo um hambúrguer gorduroso, eu estava comendo um brócolis e o brócolis me fez mal. Um chocolate não faria isso comigo. Mas o brócolis, ele realmente tem essa... Ai, falar do chocolate, a gente não respondeu do leite. Ah, é verdade, do tinha chocolatado. achocolatado, Fala da dos Simone. dois já. É verdade, da Chocolate e chocolatada. brócolis, Isso. equilibra tudo, né, gente? Vamos lá. É porque o leite, como a gente já falou hoje no programa, dependendo, se você tiver intolerância à lactose, à caseína, ele pode ser sim inflamatório. E o Toddy é inflamatório por quê? Porque se você olhar lá na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente dele é açúcar e Açúcar não é inflamatório. chocolate. E o brócolis com manteiga? Agora o brócolis... Com manteiga, vamos Eu achava colocar. que era brócolis, sabe, Com gente? manteiga, meu Poxa amor. vida. Com manteiga, O brócolis é um legume que acaba causando esse certo desconforto em algumas pessoas. Aí, ó. Porém, você precisa testar de novo, Ana. Sem a manteiga. Sem manteiga. Ela já Pra ver entendeu, se já. essa Não, inflamação... eu até falei sobre
sobre isso, porque tem pessoas que fazem um tipo de dieta, não sei se chama food map, posso estar enganado e tal, que tem que tirar o brócolis, que inclusive tem que tirar alguns alimentos que a gente considera saudável e são alimentos que devem ser evitados. E eu fico, ué, mas isso era saudável? Isso não é? Cada hora isso muda, né? Mas é porque é muito individual, né? A Food Map é uma dieta, assim, muito específica para um determinado diagnóstico que a pessoa tem. Então, talvez um diagnóstico de desbiose. Então, ela não pode cebola. Ela não pode, assim, gente, cebola. praticamente nada, nem cebola. Então, assim, até você temperar ali os alimentos com cebola, alho, não pode. Olha só. Então, é uma dieta muito restrita, mas também é bem individual. Food Map, não conhecia, aprendendo com vocês. Olha só, o Júnior Carvalho, aqui de São José dos Campos. Ele diz que sente o corpo inflamado, o abdômen incha com o mínimo de algo que come. O que devo fazer? Doutora, só pra gente entender, claro que a gente tem que fazer um exame, né? Sim. Às vezes é um problema no estômago, mas pensando nessa parte de alimentação, caso seja ligado a isso. O que poderia ser? No caso ali, se for a alimentação toda, provavelmente é a lactose e o glúten, né? São os alimentos que a gente vê mais inflamatórios, né? Hoje em dia. Porém, na individualidade, como o caso da Ana com o brócolis, pode ter acontecido com algum alimento específico. Perfeito. Ó, se você está gostando das dicas aí, tá comendo brócolis com manteiga, não tá fazendo direito, a doutora Sâmia pode te ajudar, tá bom? Vou deixar o Instagram dela para vocês, que é DRA de doutora, Sâmia Portes, o Instagram. Tem muito conteúdo lá, muito bacana para você entender melhor também como você deve se alimentar. Processo de emagrecimento, final do ano tá aí, dá tempo ainda de você correr atrás de um bom nutricionista para te ajudar. Então fica a dica aí para vocês, doutora Sâmia Portes. No próximo bloco a gente volta com a participação de vocês e mais com esse assunto. Agora a gente volta com o nosso assunto do dia, mostrando a participação de vocês pelo nosso WhatsApp. Vamos ver? A Tânia mandou pra gente, hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. Me sinto inchada, principalmente quando está próximo às minhas regras. Tânia, a gente interpretou próximo no meu período menstrual, a gente achou que é isso, tá? Eu acho que é isso também. Né? Gostaria de saber se beber chás ajuda. Vamos falar sobre isso? Porque tem o chá cavalinha, o chá de hibisco, o chá... Verdade. Esses chás, eles realmente ajudam a desinflamar, a desinchar? Eles ajudam mesmo em alguma coisa? Ajudam bastante. Que bom. O chá de cavalinha com hibisco, chá de canela, chá verde, ajudam bastante. E o que ela comentou com relação à fase lútea, que é de 7 a 10 dias antes da menstruação, ocorre um aumento da progesterona. E esse aumento causa uma maior sensibilidade à insulina. E realmente causa um certo inchaço, uma Tá retenção certo. de líquido. É como eu me encontro agora. Você tá assim, amiga? Tô. Eu vivo sem regras. Conforme que a nossa delícia, amiga né? falou. Sim. Tô desregrado já sempre. A Silvia comentou aqui com a gente. Interessante, ela cita alguns alimentos. Vamos pegar um macarrão, feijão, que também o pessoal reclama que dá uma inchadinha, e o leite em pó. Vamos lá, podem inflamar esses alimentos ou não? Podem, como a gente já disse, né, são o macarrão, no caso, a farinha de trigo. Então, é um alimento inflamatório. O feijão é particular, é bem individual, de pessoa para pessoa e de acordo com o método de cozimento dele, né? Tá. O ideal é deixar ele 2 dias de molho antes, para depois, sim, fazer o cozimento. 2 dias. É, 2 dias. Eu achei que era até poucas horas, mas 2 dias é o ideal, né? 2 dias é o ideal. Bom saber. Olha, o Renato Júnior, que está sempre aqui com a gente, de Taubaté. Olá, boa tarde, dupla. Doutor, ouvi dizer que antes de cozinhar o feijão, deve-se derralar, o que a gente acabou de falar. Deve-se deixar de molho na água de um dia para o outro para evitar estômago estufado. É mito ou verdade? É só por conta do estômago estufado? E gases, né, também falam que é melhor. Porque o estômago estufado é por conta dos gases, né? sim. Então a gente fica com o estômago ali, né, alto, né, por conta de gases. E é o que causa a substância ali que solta no feijão, é que causa esses gases. 2 Então, dias ó, então, 2 dias, amigo. Nossa, é bastante, né? 2 dias. Enfim, a gente vai se planejando e dá tudo certo. Próxima participação para a gente colocar aqui do Renato já foi. Vamos para a próxima perguntinha. Carmen, um beijo para você. Comecei a sentir um cansaço há alguns meses e muitas dores no corpo. Passei no médico, meus exames deram que estou com um corpo inflamado. Gostaria de saber se é preciso acompanhar com uma nutricionista. Boa pergunta, Carmen. Sempre É bom, né, imprescindível o acompanhamento com o nutricionista. Carmen, eu não sei a idade dela, né? Sim. Mas a partir dos 40 anos a gente precisa controlar aí a alimentação, a suplementação para ter uma vitalidade. Perfeito. Perfeito. A Andresa mandou aqui pra gente, hashtag falando nisso, tá concorrendo também aos nossos ingressos. Quando estou no período menstrual, me sinto muito inchada. É incrível como o corpo todo muda. Nós mulheres sofremos muito com isso, né? Sim. Porque cada semana a gente tá de um jeito. Mas é diferente desse inchaço da comida que a gente está falando, né? ou Sim, não? é diferente. Tá. É diferente, mas ainda assim no período menstrual a gente tem mais vontade de comer mais coisa e acaba inchando mais, né? É porque por conta do período menstrual a gente aumenta a nossa sensibilidade à insulina. Então a vontade do doce
floresce. A Oh, flora. meu Deus. Ai, gente, difícil, hein? Complicado, eu lamento muito. Ai, minha mãe tá participando hoje. Fazia tempo que ela não participava, hein, mãe? Beijo, Marisa. Que linda, aprende muito com a gente. Ai, te amo, mãe. É verdade que para evitar inflamações, não devemos comer nada cru que vem debaixo da terra? Já ouvi falar isso mesmo. Ah, é? Mas é um mito. É um mito. É um mito, é aquelas crenças mais antigas, né? Porque tem muito legumes, né, que vêm da terra e são ótimos. E pode. Na verdade, falam até o contrário, né? Pra gente se alimentar o máximo possível de comida limpa, que não é industrializada, que é o que vem da terra. A gente tem que comer- descascar e não desembalar, né? Exatamente. A Odete mandou pra gente. Boa tarde, gente. Meu corpo dói 100%, mas estou cortando muitas coisas. Já já vou passar fome para não sofrer dores. Hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. Por isso que é importante o acompanhamento de uma nutricionista, né? Porque não é questão de passar fome, gente. Não. É de fazer boas escolhas, de entender o que você precisa e pode comer, né, doutora? E aí no caso da Odete, a gente tem que fazer um acompanhamento mais específico, né? Para entender o que está causando essa inflamação no corpo dela. Tá certo. A Sidneia tá participando do sorteio, só que escreve de novo falando nisso tudo juntinho. Aí você participa, tá bom? Eu tenho intestino inflamado, tenho diarreia todas as manhãs, principalmente quando tomo café com leite. O pessoal fala muito do café também que solta o intestino, né? Além do leite, né? Isso, e também é uma coisa individual, né? É de pessoa para pessoa. Mas ali já tem o leite, né? Então, provavelmente ela é uma pessoa intolerante à lactose, à caseína, à proteína do leite e causa esse desarranjo intestinal pela manhã. Às vezes o café não solta o intestino, ele estimula. Estimula, intestino, isso, né? é. Eu gosto do café. Eu também. Porque o também café gosto. acelera o Aham. nosso metabolismo, né? Então, Perfeito. Elaine mandou pra gente. Hashtag falando nisso também mandou separado, viu, Elaine? Tem que mandar de novo com a hashtag falando nisso tudo juntinho para poder participar do sorteio. Doutora, como eu posso saber se tenho intolerância ao adoçante? Ótima pergunta, Boa. porque eu ainda não cheguei na fase de tomar, por exemplo, café puro. Tem que pôr pelo menos 2 gotinhas de adoçante. O adoçante, ele faz mal, ele inflama o corpo de alguma forma? Não. inflama. Olha! Tem o aspartame, que já é bem... Tem vários estudos, né? Que é um alimento, né? No caso, não é um alimento, mas Sim, sim. um produto inflamatório. E a questão do adoçante, para você saber, é só retirando. Então, eu vou retirar, vou passar ali uma semana, 10 dias sem o adoçante para saber se o seu corpo volta, se o inchaço reduz e se a inflamação... Tá vendo? Eu tô Eu tentando era ser viciado. saudável toda errada. Né? É, eu era Brócolis com viciado. manteiga, café com adoçante. Amiga, mas a gente aprende junto aqui pra Sim. isso. Eu tirei o adoçante da minha vida, mudou muita coisa, viu, gente? Foi ótimo. Celso Lopes, de Pinda. Um beijo pra todo mundo de Pinda que acompanha o programa. Ele colocou certinho o hashtag falando nisso, tudo juntinho, viu? Como diferenciar um corpo inchado com a neurose de estar gordo? Excelente pergunta. A diferença entre estar inchado e ou estar acima do peso? Vamos responder. Boa. Sim, há uma grande diferença. A questão é que quando a gente está inchado, inflamado, né, o corpo está inflamado, o ganho de peso é muito maior. Então, o nosso corpo não está funcionando corretamente. Então, a facilidade da gente ganhar uma gordura a mais, né? E uma pessoa obesa é bem diferente de uma pessoa inflamada, né? Porque o obeso mesmo, né? Só uma inflamaçãozinha ali não vai ser o caso, né? Precisa reduzir a gordura corporal. O obeso também, ele já está inflamado. Já né? está inflamado. Ele foi Necessariamente. uma pessoa inflamada É. que progrediu para uma obesidade. Sim, olha só, espero que a gente tenha também hoje, né? Até eu aprendi também, o Lucas aprendeu. Muito. Espero que você tenha aprendido aí de casa com muitas dicas aí com a doutora Sam. Eu vou deixar o Instagram dela pra vocês, tá? Você que tá aí querendo no final do ano passar por um processo de emagrecimento, aqui na bio dela tá falando que ela transforma a vida de mulheres 40 a mais, que é muito importante nessa fase, viu, gente? Menopausa, lipedema também, que também é uma inflamação, né, doutora? É uma inflamação. Então, quem quiser, quem estiver procurando dicas, entrar em contato com a doutora Sâmia Portes, tá? DRA Sâmia Portes. A gente quer muito agradecer a sua participação, foi Eu muito que legal. viu? agradeço. Muito obrigada. Volte sempre, doutora. Foi bem Certeza. bacana mesmo. Obrigado a você em casa pelas perguntinhas. Muita gente ficou de fora, mas todos que mandaram hashtag falando nisso estão agora concorrendo ao sorteio que a gente coloca na tela. E vamos ver então a pessoa sortuda de hoje, que leva o par de convites para o cinema. Que legal, viu? Irineu! Parabéns, viu? Sortudo, viu? Teve tanta pergunta hoje e você foi sorteado. Obrigado pela presença de todos do outro lado da telinha. É tão gostoso quando a gente vê isso, né, amiga? Muito. Vocês participando é uma delícia, viu? Obrigado mesmo. Inclusive, amanhã eu vou estar sozinha aqui. Eu quero muito, muito, muito a participação de vocês, Por tá? favor. Eu conto com a companhia de vocês. Eu vou mandar uma perguntinha também. Manda, a gente Combinado. adora quando você manda videozinho. Combinado, vou mandar então. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Amanhã a gente se vê. Pois é, a gente vai Boa falar sobre tarde. crianças e divórcio. A dificuldade que muitas vezes os pais têm
de não cometer alienação parental, que não Um pode. tema muito legal também. E até mesmo ajudar as crianças a passarem por essa fase de um jeito menos traumático, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana!